Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula sobre trilhas. O objetivo é fazer demonstrações de alguns componentes eletrônicos, alguns circuitos impressos e demonstrar isso através desse tutorial, dando condição a você fazer a sua própria análise de como esses circuitos foram desenvolvidos e dessa forma aumentar o seu conhecimento sobre análise de trilhas. Então vamos apresentar algumas memórias RAMs que conseguimos ao desmontarmos computadores em nossa escola e ao mesmo tempo mostrarmos como os componentes foram instalados e como as trilhas foram formadas na indústria. Nós trabalhamos com sucata aqui na escola e transformamos essas sucatas em informações na área da eletrônica. São materiais de estudo para que você entenda como a eletrônica se desenvolveu ao longo do tempo. Então nós temos a memória DDR3 de 1.5 volts. De acordo com a nossa pesquisa, essa aqui é uma DDR3. É praticamente uma memória RAM que se coloca no computador para processamento da memória volátil. E aqui nós temos a presença dos circuitos integrados, ou chips, também conhecido como chips. Dentro desses chips nós temos conexões, semiconexões, e estamos falando praticamente de eletrônica digital, onde a engenharia é binária, 01, 01, 01. Tá? Então dentro desses CIs existem diversos dispositivos, portas END, porta U, no END, enfim, para quem estuda eletrônica digital, uma grande oportunidade de observar esses detalhes na prática, e para quem nunca estudou, a oportunidade de começar a ler um pouquinho sobre a eletrônica digital. Mas o fato é que aqui nós já avistamos as trilhas feitas conectando praticamente todos esses chips uns com os outros. Então isso é um detalhe importante. Outra característica é em relação aos componentes que são instalados nessa memória. Nós temos, além dos chips, bancos de resistores e também bancos de capacitores ao longo da plaquinha de circuito impresso, tanto na base como aqui na lateral direita. Então a indústria tem que desenvolver a memória RAM seguindo essas características. Essa região aqui é a região do encaixe com cobre, justamente para possibilitar a conexão da plaquinha de memória RAM ao encaixe que está situado na placa-mãe do computador. E esse pontinho aqui, também em cobre, é a área de test point. É para que você pegue o multímetro e faça os testes posicionando a ponteira negativa no test point, enquanto a positiva é passada em cada marcação de cobre aqui presente. Vamos observar agora o verso desse pente de memória RAM. Temos aqui a área com banco de capacitores e resistores também na parte traseira, e aqui você observa toda a trilha gerada comunicando cada um desses circuitos integrados com os bancos de resistores e capacitores e logicamente com os pontos de conexão de encaixe com o slot. Então, só confirmando aqui uma informação importante: esses chips OCIs têm milhares de componentes semicondutores internos, inclusive transistores, que funcionam como chaveamento 01, 01, 01, abre e fecha, sempre assim. E uma observação importante: o pente de memória RAM tem o processador enviando as informações
antes de que elas sejam gravadas. Enquanto você usa o computador para executar um cálculo, por exemplo, ou fazer qualquer outra atividade, essas informações estão sendo armazenadas aqui na memória RAM e não na memória ROM, que é o registro de memória fixa. Aqui é volátil, tanto que se faltar luz na sua casa, você vai perder essas informações. Então é por isso que você deve sempre salvar os seus trabalhos de hora em hora, porque pode ter uma sobrecarga, faltar luz na sua residência ou na empresa, se não tiver no break, e aí você perde totalmente as informações. Então a memória é volátil e a memória RAM, ela tem essa finalidade de receber as informações do processador e guardá-las aqui dentro dessas caixinhas, digamos assim. Bom, vamos para a DDR1 de 2.5 volts. Esse é outro modelo, tá, de pente de memória que nós extraímos de um notebook. Esses 6 aqui são maiores, ou chips. Aqui sempre tem os adesivos das assistências técnicas ou da própria empresa que fabricou. Aqui na base nós encontramos os bancos de resistores e capacitores. Aqui temos um outro circuito integrado. Vamos observar também os slots adicionais que permitem a expansão da memória RAM. Essa aqui é a área de encaixe, cobreada. Aqui o test point, tá esse pontinho douradinho. Vamos verificar o verso dessa plaquinha. Então aqui a área de identificação do test point, aqui as trilhas lógicas formadas. Vou até aumentar um pouquinho aqui. Olha só como as trilhas foram moldadas. É um trabalho realmente, apesar de ser industrial, a gente pode dizer que é um trabalho artesanal. Todo mapeado, olha, para que a memória funcione corretamente. Então é um lindo trabalho da eletrônica que vale a pena a gente prestar atenção. Para o teste dos capacitores, o multímetro deve estar na escala de continuidade. Posicione a ponteira negativa na área de test point e a positiva nos polos dos capacitores. O sinal sonoro do multímetro deve surgir com a ponteira positiva em apenas um dos polos. Caso aperte nos dois polos, estará havendo fuga de corrente. Então é desse jeito que nós fazemos aqui o diagnóstico dessas memórias RAMs e aprendemos um pouquinho mais sobre a instrumentação eletrônica. No próximo exemplo, temos uma DDR3 de 1.5 volts. Novamente aqui visualizamos o banco de circuitos. Aqui todos eles são circuitos integrados, está vendo? Então essa DDR3 aqui é interessante porque nós não registramos os capacitores nem resistores, mas sim uma diversidade de circuitos integrados. É por essa razão que trata-se de um modelo diferenciado dos demais. Que você consegue, apesar da etiqueta, a trilha, o desenho da trilha, todo o mapeamento feito para conectar cada um dos componentes. Olha só como as trilhas chegam em cada perninha aqui dos circuitos integrados e são jogadas para a área cobreada. Olha que interessante. Tá, então isso que você que vai saber sobre a eletrônica tem que visualizar. O verso dessa plaquinha, temos os chips ou circuitos integrados mais largos. E aqui todo o mapeamento cobreado para fazer a conexão entre os chips e a área, os circuitos integrados e a área cobreada que será encaixada no computador. Aí você pode fazer a sua análise à vontade. E aqui uma memória RAM antiga da IBM, fabricada no Canadá, de 16 megabytes.
os chips bem largos. Olha só que interessante. Aqui nós já avistamos capacitores, resistores, área cobreada, a marcação sobre os chips, e aqui é o inverso dessa memória RAM. Nesse caso, temos chips dos dois lados. Então, a indústria aproveitou os dois lados da placa de circuito impresso para fixar os CIs. Olha aqui os capacitores. E agora apresentamos uma DDR2 de 1.8 volts. Agora com os 8 chips colocados nessa posição. CIs. Novos circuitos menores aqui embaixo, circuitos integrados. Então, basicamente, a memória RAM é composta de diversos circuitos integrados, resistores, capacitores, e o mapeamento sempre passando entre os chips e sendo entregues aqui a cada área cobreada. É realmente um trabalho bem interessante feito pela indústria da eletrônica. Observe a trilha de cobre na referida placa e faça a sua análise. Então, nesse caso aqui, os chips foram colocados em apenas um lado, conforme você viu na página anterior. E aqui nós temos a área aberta com o registro do mapeamento feito para permitir a conexão entre o processador e a memória RAM e o slot localizado na placa-mãe. Ok? Então espero que você tenha gostado dessa apresentação e aprendido um pouquinho mais sobre os pentes de memória. Para quem gosta de computação, esse é um aprendizado que vale muito a pena e eu agradeço a sua atenção. Até os próximos tutoriais. Muito obrigado. Tchau.